Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos demonstrar agora a questão especificamente da string, como é que se comporta a string no Java. E lembre-se que um string, ele é um objeto no Java, tá? Então, veja esse exemplo aqui, ó. Eu criei um objeto tipo string e falei que o conteúdo dele era FTO. Chamei esse método teste aqui, esse método teste recebe essa string como parâmetro, altera o valor dela, tá? Ficou o campus formas agora, e eu peço para imprimir. Partindo do mesmo conceito da aula anterior, teoricamente o que deveria ser impresso aqui seria campus formas, mas ele continua imprimindo IFTO. Então, olha só, quando eu testo aqui, ó, peço para testar, ele vai imprimir para mim IFTO. Aqui, ó, IFTO. Ele não imprimiu, já que a variável foi alterada, por que ele não consegue perceber essa alteração? Tá? No caso do objeto string, ele tem uma lógica por trás disso, porque dentro do Java, a string ela é imutável. Eu não consigo alterar uma string. Na prática, quando você, a princípio, acha que alterou, na verdade, você está criando uma nova string. Então, eu vou te mostrar o comportamento aqui do ponto de vista da memória. Tá? Vou pegar aquele desenho meu aqui, vou apagar isso aqui. Tá? Vou voltar aqui para o main. Vou apagar isso aqui. Vou deixar só o endereço, tá? @10. E vou apagar aqui todo o conteúdo do método main. Tá? Eu não apaguei, mas ignore isso aqui, tá? Isso aqui é do programa, essa parte do código aqui é do programa que eu fiz há umas videoaulas atrás, umas 2 videoaulas atrás. Olha só. Então, então, pessoal, aqui, ó, se eu for executar o método main, o que ele faz? Ele cria um objeto tipo string. Isso aqui é objeto. Beleza. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar aqui um objeto, né? Objeto do tipo string, que está no @10, objeto do tipo string, onde o conteúdo aqui, ele vai criar uma variável qualquer aqui, que não importa, né? O x, e ele vai colocar o conteúdo dele aqui, IFTO. Certo? Então, aqui, ó, esse é o conteúdo dele. Tá? Então, aqui na meu método main, quando eu peço para executar o método main, né, ele cria a variável x aqui, e essa variável x vai receber um endereço de memória de onde está essa string, @10. Beleza? Aí, o que você faz? Pegou essa string e você chama o método teste. O método teste é executado e está recebendo o x como parâmetro. Tá? E lembre-se que o conteúdo de x aqui é o endereço de memória. Então, aqui vai ser executado o método teste, aqui olha o método teste, ele vai criar, como você está pedindo para criar a variável x do tipo string, ele cria aqui, e essa variável vai receber aquele que passou como parâmetro, ou seja, o conteúdo desse x aqui. E qual é o conteúdo desse x? É o endereço de memória, que é o quê? @10. Então, @10. Certo? Ou seja, esses dois x aqui, ó, do método teste e do método main, está apontando para o mesmo objeto. Só que quando você faz isso aqui, ó, como eu falei para você, uma string no Java, ela é imutável. Então, o ato de você fazer isso aqui, a impressão que você pode ter é que você está alterando o conteúdo da variável. Não, na prática, você está criando um novo objeto, já que o string é imutável. Então, o que ele faz? Ele vai colocar, vou colocar aqui de @11, ele vai criar um novo objeto do tipo string, tá? E o conteúdo dele vai ser campus palmas. E esse novo objeto, o endereço desse novo objeto vai ser guardado aqui nesse x, ó, já que eu estou atribuindo para ele. Então, esse x aqui do método teste antes estava apontando para esse objeto, e agora passa a apontar para esse novo objeto que você criou, certo? E o x, a string x do método main original, ela continua apontando para o mesmo objeto. Então, quando você termina de executar esse método teste aqui, ó, essa área de memória da pilha é liberada, e eu volto a executar a próxima instrução do método main, depois da chamada de teste, que é para imprimir o valor de x. Né? E o x aqui do main continua apontando para IFTO, para esse endereço aqui. Então, por isso que você não consegue perceber a alteração. Então, neste caso, quando eu estou manipulando string, para me perceber a alteração, eu tenho que retornar. Para esse caso específico desse objeto tipo string. Então, para mim perceber aqui, eu teria que falar que esse método teste retorna uma string, certo?
esse método teste retorna um string. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, return x. Ó, return x. E aqui, quando eu chamar o método teste, eu vou falar aqui o método teste, o retorno dele eu vou guardar em x. Assim, dessa forma, x que está apontando para esse objeto, quando você executar o método teste, ele vai agora, o retorno do método teste é um endereço, e esse novo endereço vai ser colocado no x no x aqui do método main. E aí, agora eu consigo ver a variável modificada. Olha só, quando eu penso para executar, ó, antes estava mostrando ET, ó, agora mostrou o campus palmas. Então, para o caso de objeto tipo string, você tem que tomar esse cuidado adicional. Bom, pessoal, era isso. Até a nossa próxima videoaula.